Amém, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 5. Nós estamos encerrando essa campanha do Tríplice Milagre. E aprove ao Senhor que eu estivesse aqui compartilhando com você essa última mensagem, amém, queridos? A parte da noite nós teremos também o encerramento da campanha. À noite quem vai estar trazendo a palavra é o nosso pastor, o pastor Marcelo, amém, gente? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse santo varão. Ele e a Fabiana são um presente de Deus para a nossa igreja, amém, irmãos? Eu sempre falo isso, não me canso de falar, pastor Marcelo é um presente de Deus para a nossa igreja. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 12 diz: entrando em um povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: eu quero, seja curado e fique limpo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E no mesmo instante a lepra desapareceu. E então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido, mas disse: vá apresentar-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou, e leve a oferta que Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Eu quero ler um outro texto com você. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler, na verdade, o mesmo relato, mas agora nas palavras de Marcos, amém, irmãos? Marcos capítulo 1, versículo 40 diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vai, mostre-se ao sacerdote e ofereça a oferta necessária pela purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para que isso sirva de testemunho. Ou seja, Jesus já fazia parte do roupo, amém, irmãos? Operava milagre e já mandava testemunhar, aleluia. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. E é por isso que Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha gente a ele de todas as partes. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Nós te pedimos: dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir e um coração sensível, Senhor, para receber cada palavra que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Ao pregador dessa manhã, conceda-lhe graça para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida. Nós pedimos isso e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu falo com você nesse dia sobre o tema: Jesus, eu preciso de um milagre. Diga para quem está do seu lado: Jesus, eu preciso de um milagre. Chacoalha ele para ele acordar e fala: Jesus, eu preciso de um milagre. Irmãos, esse texto mostra para nós duas formas como nós podemos estar diante de Jesus ou diante de Deus. Nós podemos estar diante de Deus quando nós perdemos tudo, ou nós podemos estar diante de Deus quando nós encontramos tudo, amém? Existem duas pessoas aqui que estão diante de Deus. A primeira é um homem completamente necessitado, e ele está diante de Jesus porque ele perdeu tudo. Mas o texto de Lucas termina com outro homem diante de Deus, e esse homem está diante de Deus não porque ele perdeu tudo, mas porque ele encontrou tudo. E esse homem é quem? É Jesus. Jesus termina o texto em oração diante do seu Pai, amém, irmãos? Então você pode estar diante de Deus tanto quando você perdeu tudo e você vai encontrar graça e favor diante dele, amém?
Mas você também pode estar diante de Deus quando você encontrou tudo, e você também vai encontrar graça e favor diante dele. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sabe o que é interessante? É que quem testifica para nós, quem traz o diagnóstico de que esse homem havia perdido tudo, não é qualquer pessoa, é um médico. É interessante ler esse relato no Evangelho de Lucas, porque a gente tem que lembrar que Lucas era um médico. Amém, irmãos? Então não foi qualquer pessoa que diagnosticou esse homem como alguém que estava fora dos cuidados da medicina. Quem diagnosticou ele dessa forma foi Lucas, o médico. O médico Lucas olhou e falou assim: não tinha mais nada para fazer. Irmãos, presta atenção, essa enfermidade que ele tinha literalmente o roubou tudo. Ela não apenas roubou dele a sua saúde física. A gente sabe pela lei de Moisés, segundo Levítico 13 até capítulo 15, que não existia apenas um tipo de lepra, existiam vários tipos. Mas segundo Lucas, a lepra desse homem era uma lepra terrível, porque ela já o havia tomado completamente. Amém, irmãos? Ou seja, ele não tinha apenas vestígios de uma lepra no seu corpo, ele estava completamente leproso. Normalmente quando a pessoa ela começava a apresentar evidências de estar leprosa, ela ia ao sacerdote. O sacerdote averiguava, porque era, entre aspas, um médico dentro do território de Israel, né? Aquele que prestava ali a primeira assistência à pessoa. E se ele percebesse que havia de fato vestígios de lepra, ele mandava essa pessoa para um local de isolamento, 7 dias fora de qualquer território de convívio social, e 7 dias depois a pessoa voltava para fazer um retorno, para ver se aquela doença havia evoluído ou regredido. Uma vez que o sacerdote não era um médico, ele era só um prestador de serviço, podia ser que ele errasse no seu laudo, amém? Podia ser que ele, ao olhar a mancha na pele da pessoa, ou ao perceber aquela evidência ali, talvez ele errasse. Então, a pessoa voltava para que ele avaliasse de novo. E se a doença permanecesse ou evoluísse, a pessoa então era designada para esse isolamento por mais 7 dias, voltava mais uma vez, e se permanecesse, ela era afastada completamente do convívio social. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas próximo de Belo Horizonte tem uma cidade chamada Betim. E em Betim existe ainda hoje um leprosário, né? Há muitos anos atrás, se eu não me engano, na década de 80, na década de 70, o Brasil teve um surto de hanseníase. E essa doença, nessa época, ela não provinha de tantos benefícios como tinha hoje. Então as pessoas não podiam ter o convívio social que se tem hoje, mesmo tendo essa enfermidade. O que acontecia é o seguinte: se formou em volta, né, desse município de Betim uma comunidade de leprosários, ou seja, as pessoas não podiam morar na cidade, dirigiam-se para um lugar mais afastado, mas os familiares começavam a morar em volta. Então se criou ali uma espécie de um vilarejo. Era assim que esse homem vivia. Estou falando isso porque eu tive lá por muitas vezes, na época que eu era seminarista, a gente fazia visitas nesse leprosário que tinha ali próximo a Betim, para orar pelas pessoas, para orar pelos enfermos ali. E gente, é muito triste você ver o que a lepra ela causa na pessoa, porque a lepra ela não é uma doença que ela corrói os membros, mas ela rouba a sensibilidade. Então o que acontece é que se você tem lepra e você queima o dedo, você não percebe, então o dedo cai. Você fere o nariz, roubou ali a sensibilidade, você começa a coçar, o nariz fere, não tem regeneração, então o nariz cai. O texto diz que esse homem estava completamente leproso. Ou seja, pela medicina da época não existia nada que pudesse ser feito por ele. Amém? E como resultado dessa lepra, ele foi perdendo outros benefícios que a vida havia lhe dado. Ele perdeu o direito à presença de Deus, ele não podia mais vir a um culto, ele não podia mais adorar a Deus no templo, ele não podia ter mais convívio com a sua família, ele não podia ter mais convívio social. E isso foi roubando dele outros benefícios, foi roubando dele o prazer emocional, a alegria de viver. Imagina, a Bíblia diz que quando um leproso entrava em Jerusalém, ele tinha que cobrir-se com panos, e se por um acaso alguém fosse passar pelo seu caminho, ele deveria gritar: eu sou maldito,
porque a lepra era entendida como uma maldição vindo à pessoa da parte de Deus, ou seja, Deus tornou essa pessoa maldita por algum motivo. A lepra despertava um cheiro, né? Eu gosto de pensar o seguinte: em Marcos capítulo 5, a gente vê a história da mulher do fluxo de sangue, e a gente sabe que, apesar daquela mulher ter um fluxo constante por 12 anos, de alguma forma, ela tinha como esconder aquela enfermidade quando estava em convívio público, mas esse homem não tinha, o cheiro não deixava. A maneira como ele deveria se vestir e se apresentar tornava explícita a enfermidade que ele carregava. Vocês estão comigo aqui? Esse é o quadro que Lucas desenha. É a mesma coisa que quando alguém vai no médico, o médico pega o laudo da pessoa e fala assim: não tem mais nada a ser feito, acabou, aqui acabou para você. Mas a Bíblia diz que, apesar da medicina da época ter o diagnosticado como não tem mais jeito, esse homem ouviu falar de Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Irmão, presta atenção. Muitas pessoas podem dizer para mim e para você: não tem mais jeito. Amém? No que diz respeito à saúde, pode dizer para você: não tem mais jeito. No que diz respeito à documentação, podem dizer para você: não tem mais o que ser feito. No que diz respeito à sua saúde financeira, podem dizer para você: não tem mais o que ser feito, acabou, não tem mais jeito. Mas, irmão, presta atenção: quando alguém perde tudo, essa pessoa pode encontrar respostas em Jesus. Jesus é aquele que oferece respostas quando ninguém tem mais respostas. E perceba, ele sabia que sair do seu isolamento e ir até Jesus era uma violação clara de um mandamento. Era uma violação clara daquilo que estava prescrito na lei de Moisés. Correria risco de vida, inclusive. Mas ele já estava morrendo em vida. Eu, estudando sobre esse texto, eu li uma frase do Hernandes Dias Lopes sobre isso, que eu fiquei assim: gente, isso aqui é muito forte. Mas o Hernandes disse que ele era um aborto vivo, era um aborto em vida, era alguém que não tinha mais razão para viver. Ou seja, morrer por morrer, então eu vou pelo menos morrer procurando aquele que pode fazer alguma coisa por mim. Amém? Se é para morrer, que eu morro então aos pés de Jesus. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Já que se é para morrer, então o negócio é morrer perto de Jesus. E o texto não diz exatamente onde ele encontrou Jesus, talvez em uma casa, talvez em uma daquelas pequenas vielas ali, próximos ao mar da Galileia, em Cafarnaum. Mas a Bíblia diz que quando ele o encontrou, gente, isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que ele veio e se prostrou. Sabe o que é interessante? Esse homem não tinha uma revolta no seu coração. Apesar de todo o dilema que ele estava passando e todas as perdas que ele havia experimentado, ele não tinha uma revolta contra Deus. Todos diziam para ele: a sua lepra é resultado da maldição de Deus. Deus está irado com você, Deus está zangado com você, você fez alguma coisa e Deus amaldiçoou você com isso. Quando você lê os relatos do Antigo Testamento, muitas vezes juízos de Deus vinham sobre pessoas como forma de lepra. Esse homem podia ter desenvolvido uma indignação no coração dele, e ao chegar a Jesus podia ter dito: por que isso está acontecendo comigo? Mas a Bíblia diz que ele não chega assim. Ele não chega reivindicando nenhum adjetivo moral, ele não chega reivindicando nenhuma resposta. Pelo contrário, ele chega em humildade, ele se prostra e ele diz: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me purificar. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é fé. Isso é fé. A Bíblia liga uma humildade grande a uma fé grande. Tem alguém comigo aqui? Diga para quem está perto de você: humildade grande é fé grande. Não, chacoalha alguém e diga: humildade grande é fé grande. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Sirofenícia, que tinha uma filha doente, e a Bíblia diz que ela vinha atrás de Jesus gritando: Senhor, faz alguma coisa pela minha filha. Senhor, faz alguma coisa pela minha filha. Só que ela gritava de verdade, ao ponto de incomodar os discípulos. Os discípulos olharam e falaram assim: mestre, manda essa mulher embora, porque olha o caso que ela está causando aqui.
E o texto diz que Jesus vira e diz: eu não vim para outras pessoas, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a Bíblia diz que a mulher vem, se prostra, vocês estão comigo, irmãos? E suplica: Senhor, faz alguma coisa pela minha filha. Jesus olha para ela e fala assim: mulher, não convém dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Só que ao invés dessa mulher se revoltar e falar: que absurdo, o senhor está me comparando com uma cachorra, eu estou aqui suplicando o seu favor. Não, a Bíblia diz que ela olha para Jesus e diz: eu sei que eu não tenho direito, eu sei que eu não faço parte, eu sei que eu não deveria estar aqui, eu sei que em primeira instância o Senhor não veio para mim, mas sabe de uma coisa? Até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa do Senhor. Ela não chegou batendo o pé. Jesus olhou para ela e disse: mulher, grande é a tua fé. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Irmãos, isso é uma fé grande. É uma fé que se prostra, é uma fé que se rende, é uma fé que vem aos pés de Jesus. Não chega batendo na mesa dizendo: Jesus, olha aqui. Não, é uma fé que se entrega. Ele chega, se prostra e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Vocês estão comigo aqui? Irmãos, o texto diz que movido ele de grande compaixão. Dá uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Como é que Jesus se moveu? Grande compaixão, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que ele o tocou. Nós conhecemos um outro relato de cura de leprosos, em que Jesus não tocou os leprosos. A Bíblia diz que ele deu uma palavra, uma ordem. 10 leprosos vieram a Jesus, os 10 foram curados. Um apenas voltou para agradecer, esse era samaritano. Mas como foram curados? Pelo poder da palavra. Mas esse homem Jesus não apenas disse algo, ele o tocou. Mas sabe o que é interessante? Segundo a lei de Moisés, quando alguém tocava num leproso, essa pessoa ficava impura. Mas não foi Jesus que ao tocar no leproso que ficou impuro, foi o impuro que ficou puro quando ele foi tocado por Jesus. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Porque a impureza da lepra não contaminou Jesus, mas a virtude que estava nele transformou a vida desse homem, movido de compaixão. Irmão, presta atenção, a palavra que tocou no grego, ela é intensa. Não fala de um toquezinho assim, sabe aqueles toquezinhos tipo, recebe aí, vou tocar de levinho assim. Não, Jesus o abraçou. Jesus pegou aquele homem e falou assim: vem aqui, meu filho, porque a sua dor, ela é maior do que a dor que você leva no seu corpo. A sua dor é a dor de alguém que perdeu tudo. A sua dor é a dor do isolamento. A sua dor é a dor de alguém que não pode ter mais família. A sua dor é a dor de alguém que não pode entrar no templo. A sua dor é a dor de alguém que vive debaixo de um estigma de ser amaldiçoado por Deus. Mas eu estou aqui para dizer para você que o que Deus sente a seu respeito não é raiva, não é maldição. O que Deus sente sobre você é compaixão. Vem aqui, porque assim como eu te envolvo nos meus braços, o Pai quer te envolver nos braços também. Seja limpo e fica curado do seu mal. Você pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Fica limpo, seja curado do seu mal. Irmãos, quando alguém perde tudo, a melhor opção para ele é estar diante de Jesus. E eu não sei se você percebeu, mas o texto chama a cura dessa lepra, na verdade, de purificação. Porque para o texto bíblico, a cura da lepra não era uma cura, ela era uma purificação. Ou seja, a lepra era vista numa categoria diferente. Em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus pregava o evangelho do reino, curava os enfermos e limpava os leprosos. Porque, irmãos, não existe no texto bíblico uma enfermidade que se pareça mais com o estado do pecado que a lepra. De certa maneira, irmãos, todos nós somos como esse homem no que diz respeito à nossa relação com Deus, ou éramos como esse homem.
Porque eu não sei se você entende, o pecado faz exatamente isso. O pecado rouba a nossa sensibilidade e a gente não começa a perceber que está morrendo. Nós só conseguimos perceber, né, as consequências da morte à medida em que nós vamos nos relacionando com as pessoas. O pecado, ele rouba a nossa família. O pecado rouba o convívio social. O pecado rouba o prazer pela presença de Deus. O pecado fere a nossa maneira como lidamos com os recursos. O pecado pode levar a nossa saúde, mas assim como esse homem, alguém que tem a sua vida marcada pela destruição do pecado, a lepra do pecado, pode encontrar respostas em Jesus. E Jesus não é aquele que olha para essas pessoas como alguém cheio de raiva, não, mas movido de compaixão. Ele toca, ele abraça, ele traz para perto e ele diz: fica limpo da sua enfermidade. Fica limpo, fica limpo. Quando nós perdemos tudo, nós podemos correr para Jesus. Se você está aqui nesse dia e você perdeu tudo, não há mais esperança, eu digo para você: há esperança em Jesus. Há esperança em Jesus. Não há caos, não há desordem que Ele não possa transformar. O texto bíblico diz que depois de curar esse homem, Jesus então falou para ele: agora vai, te apresenta ao sacerdote, paga a oferta pela cura que você recebeu, pela purificação que você recebeu, e não conta isso para ninguém. Não fala isso para ninguém. Irmãos, a razão de Jesus ter dito para ele não contar para ninguém é porque Jesus sabia que ao espalhar aquela notícia de que ele havia curado um leproso, por causa dos ritos da lei de Moisés, isso geraria muita animosidade, muita revolta contra ele. E Jesus queria estar com as pessoas para pregar, para tocar. Então ele disse para o homem: olha, não espalhe esse negócio não, porque senão vai dar o maior babado, o negócio vai dar ruim. Mas o homem não se aguentava. Como é que alguém pode se calar depois de ter tido a sua vida transformada por Jesus? Tem alguém comigo aqui? Como é que alguém pode se calar? Pelo amor de Deus. Como é que alguém se cala? Você carregava um corpo marcado pelas chagas da lepra, e agora você carrega um corpo marcado pelas marcas da cura. Como é que você fica calado? Como é que você fica em silêncio? Não fica. Esse homem não conseguia. E essa é uma outra marca da compaixão, irmãos. Irmãos, a compaixão também, nesse texto, ela pode ser vista não apenas na forma como Jesus acolhe esse homem, mas na forma como esse homem decidiu compartilhar com outros o lugar onde ele havia sido transformado. Existe uma frase que eu gosto muito, que ela fala que o evangelho é um mendigo contando para outro mendigo aonde ele encontrou comida para comer. Tem alguém comigo aqui? Irmãos, o evangelho é um moribundo contando a outros moribundos quem é que deu vida para ele. Esse homem, irmãos, conhecia outras pessoas que talvez estivessem no mesmo estado que ele. Ele veio de um lugar que talvez ele não era o único leproso, e certamente ele conhecia outras pessoas que tinham realidades como a dele, impossíveis à religião, impossíveis à medicina, impossíveis a qualquer pessoa. Mas agora ele havia encontrado alguém que podia transformar todas as coisas. Então ele não podia ficar em silêncio. Vocês estão comigo aqui? Irmão, em nome de Jesus, conte a outros que estão morrendo de fome quem é que saciou a sua fome. Diga a outros que estão moribundos quem é que soprou vida para dentro de você. Abre a sua boca e fale de Cristo. Sabe o que é interessante? Jesus falou para esse homem não falar, e ele falou. E Jesus fala para a gente falar e a gente não fala. Jesus falou assim: não conta. E ele: não consigo, não dá. Amém? E ele fala para a gente: fala. E a gente fala a mesma coisa: não posso, não consigo. Seja movido de compaixão, querido. Quando a gente pede para você subir aqui e compartilhar o seu testemunho, é porque você, movido de compaixão, precisa dizer a outros: eu era assim, mas não sou mais. Jesus mudou a minha vida.
Eu era assim, mas eu sou mais. Jesus transformou a minha história. Eu tinha um nódulo no meu peito, mas eu não tenho mais. Jesus me curou. Eu morava num lugar que eu não gostava, não sentia que era agradável. E eu pedia a Jesus: Jesus, me tira daqui, me planta num lugar melhor. E Ele fez isso por mim. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Isso é compaixão. É você dizer a outros aonde você encontrou a resposta. Não seja egoísta. Não fica só para você. Não, e se o pão acabar? Irmão, esse pão não acaba. Ele é fato. Ele nunca acaba. Tem alguém comigo aqui? O texto termina com um outro homem diante de Deus. Então nós temos aqui um primeiro homem. Um homem que tinha perdido tudo. E foi a Jesus. Mas o texto termina com outro homem diante de Deus. Jesus. Esse homem tinha perdido tudo. E esse aqui havia encontrado tudo. O texto diz que como resultado daquele milagre, multidões afluíam até ele para ouvir a palavra. E se tem um negócio que pregador gosta, é de gente para falar. Amém, gente? Você quer um negócio que pastor adora? É pregar, amém? Pensa, imagina os discípulos olhando. O texto não fala de multidão, fala de multidões, muita gente. Mas o texto bíblico diz que ao invés de Jesus atender aquelas demandas que surgiam, o que ele fazia? Ele se retirava para orar. Porque mais importante do que ser movido pelas demandas, era permanecer diante do seu Pai. Mais do que encontrar satisfação, deleite e prazer em fazer a obra de Deus, Jesus encontrava deleite, prazer e satisfação em estar diante de Deus. Irmãos, presta atenção, nós não precisamos apenas estar diante de Jesus quando nós perdemos tudo. Nós também podemos estar diante dele quando nós entendemos que ele é tudo que nós precisamos. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Sabe, é importante. Eu acho que uma coisa não é excludente à outra, amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Quem está comigo aqui, diga: eu estou aqui. Elas não são excludentes. Não é que, quer dizer, a quem está diante de Jesus porque não perdeu tudo, está mais certo ou está mais errado. Não é isso. Mas, irmãos, nós também podemos estar diante de Jesus como alguém que entendeu que Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o bem mais importante. As pessoas são importantes, o ministério é importante, as demandas são importantes, os milagres a serem operados são importantes, as realidades a serem transformadas, elas são importantes. Mas a parte mais importante é o Pai Celestial, é permanecer na presença dEle, é permanecer diante dEle, porque sem Ele nada podemos fazer. Nada. De onde vinha toda a graça, toda a virtude que Jesus precisava para continuar realizando o ministério que o Pai havia confiado? Se não do relacionamento constante e contínuo que ele tinha com o seu Pai. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tão importante quanto procurar Jesus quando você perdeu tudo, é você entender que se você permanecer nesse lugar, que Ele é o seu tudo, nada vai te faltar. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Não é isso que Jesus falou: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem permanece diante da presença encontra tudo na presença. Quem permanece diante do Senhor encontrará tudo no Senhor, porque Ele é o nosso tudo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Descansa no Senhor e espera nele, porque Ele é a tua salvação. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor. Jesus, eu preciso de um milagre. Eu perdi tudo, eu não tenho mais nada. Olha aqui, Senhor, esse aqui é o relatório da medicina, ó. Senhor, esse aqui é o diagnóstico do consulado americano. Esse aqui é o diagnóstico dos órgãos americanos a respeito da minha documentação. Senhor, esse aqui, ó, é o diagnóstico a respeito da minha empresa. Senhor, isso aqui é o que o meu marido falou a respeito do meu casamento, a respeito do meu matrimônio. Senhor, isso aqui é a realidade do meu filho.
parece impossível, você perdeu tudo. Pois bem, ainda há esperança, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Pai, Tu és a resposta, o Teu Filho é a resposta. A resposta quando precisamos de tudo, a resposta quando perdemos todas as coisas. Mas Ele também é a resposta quando encontramos tudo nele, quando descobrimos que Ele é o bem maior, que Ele é a joia de grande valor, Ele é a pérola preciosa que os homens rejeitaram. Pai, faça-nos entender o valor da pessoa de Jesus, da presença de Jesus, porque se nós estivermos nele, conectados a Ele, bem nenhum nos faltará. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso cálice, Ele é a nossa herança. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Você pode aplaudir o Senhor.